Glória a Deus. Vou passar para a palavra aqui em nome de Jesus, eu vou orar aqui. Senhor Deus amado e querido, Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por ouvir a tua voz, a tua direção em cada etapa, Pai, do culto, Pai. Eu peço a ti, Senhor, ocupa aqui o meu lugar, Senhor, toma a frente aqui em nome de Jesus, Pai, conduz aqui como o Senhor tem conduzido até agora, Pai. Eu peço, ocupa aqui o meu lugar, fala conosco de maneira poderosa, em nome de Jesus, amém? Vamos abrir em Mateus 6,6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Facinho, facinho, facinho. Mateus 6, 6. O 6,6 diz assim. Pode pôr a outra versão para mim, filha? Isso, ó. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, orará o teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Relógio. Olha só. O que eu preciso entender? Eu não estou preocupado, você não precisa se preocupar com a recompensa. Nós precisamos se preocupar em entrar no quarto. Mas tudo compartilhando, tudo em equipe com Deus. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a porta, ora ao teu pai que está em secreto. Fecha a porta. O que nós precisamos entender? O particular, eu acertar as coisas com Deus, pedir, falar, pedir perdão, acertar com Deus. Imagina só, vamos supor, eu tenho algo para resolver com Flor. E aí, eu preciso ir lá e falar com ele. Só que aí eu não quero ir lá falar com ele porque eu tenho que resolver algo com ele. A gente tem que resolver algo com alguém, alguma situação. E aí a gente vai... Não, depois eu vou caçar outro jeito para resolver isso. Vou caçar outro jeito para resolver... Não vai. Quando a gente tem que falar com Deus. Ele não vai os cabelos de Deus não vai subir para cima e ficar espantado com a situação A ou B. Não vai. Agora, o que eu preciso entender? Trabalho em equipe. Eu falo com Deus e lá fora nós vemos as coisas acontecer. Nós falamos com Deus no quarto, no secreto, e Ele vai nos honrar lá na frente. É assim que acontece. Eu faço uma coisa aqui e Deus vai fazer as coisas lá na frente. Em nome de Jesus, tá bom? Ó, ora o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. As coisas lá fora vão acontecer a partir do momento que eu tomo as decisões lá no quarto. As decisões saem do quarto, do particular, no ônibus, no cantinho lá no banheiro, enfim, aonde você achar que dê para ter um momento particular e em reserva com Deus, é dali que vai mudar as coisas lá fora. Eu estou preocupado com isso, então tá, então vamos falar com Deus agora, não deixa para depois. Isso aqui, puxa vida, tem uma coisa aqui me preocupando. Não, então a gente vai entrar no particular agora. O céu é aberto, o véu foi rasgado, então a qualquer momento eu e você podemos entrar na presença de Deus crendo que Ele está agindo em nosso favor. Chegou uma situação, chegou uma condição, Deus está agindo no nosso favor. Eu estou preocupado, então fala com Deus agora. O milagre, tem coisa que a gente fica achando que nós que vamos resolver. Você não vai resolver. Quem vai resolver é Deus. Por isso que a gente fecha a porta. Porque na hora que a gente fecha a porta, é aonde a gente se derrama. Você não viu a Ana? A Ana passou um ano para ir buscar Deus. Quando chegou lá na presença de Deus, passou não sei quanto tempo de viagem para chegar até lá.
Chegou lá, ela derramou a alma dela. Ela falou com Deus tudo que ela tinha que falar. Saiu de lá com a solução. Entrou no propósito de Deus que ele tinha para fazer na nação, né? Profeticamente, ter um profeta. Entrou no propósito de Deus, poderia ser o filho de qualquer outra pessoa, que poderia ser o próximo profeta depois do profeta Eli. Mas por causa daquela atitude que ela teve, o curso das coisas foi mudado. O curso das coisas da nossa vida é mudado quando nós estamos no particular com Deus, em nome de Jesus. Não se preocupa qual é a recompensa. Nós nos preocupamos em estar lá. Quantas coisas nos tira do particular com Deus? Nós podemos passar o dia todinho conversando das coisas de Deus. O dia todinho. Mas tenta entrar no particular para você ver quando vai surgindo. Quantas coisas surgem para nos tirar do foco, do propósito. Então, eu me preocupo no quê? A minha preocupação é o quê? É tá na onde? Tá no quarto, no particular com Deus, no secreto. É isso que vai transformar a nossa vida. Irmãos, às vezes, a gente tá olhando para nós assim, e Deus tem cuidado da nossa vida de uma maneira extraordinária. Mas se, porventura, nós dermos uma olhadinha pro lado de cá, pro outro lado, a gente vai ver irmãos que nem nós, servo de Deus, que nem nós, que está passando um desafio tremendo porque tomou uma decisão errada. Mas por que tomou uma decisão errada? Porque às vezes deixou de entrar no quarto. E aí as emoções tomam conta da nossa vida. As pressões, os filisteus que estão se ajuntando em Miqumas, e eu não ofereci o holocausto, não orei ainda. São situações assim. O que eu vou entender? Deus vai fazer. Eu faço uma parte e o Senhor nosso Deus vai fazer outra. E nós vamos viver a manifestação de Deus de forma extraordinária, sem apavoramento, sem... Às vezes a gente tá... Você já viu quando começa a surgir um monte de coisa? Já viu o trânsito, um cruzamento? A pessoa fica pensando, será que eu vou? Será que eu não vou? Fica aquela coisa toda, não sabe o que... Tem gente que não para assim, Às vezes até ficou livre já. A pessoa não sabe o que fazer. Tá meio aéreo, não sabe se vai. Aí tem outro carro que tá vindo lá longe, aí ele vai esperar o carro chegar bem pertinho para depois. Irmãos, Deus nos dá a capacidade de raciocínio, porque no particular nós vemos a manifestação de Deus em nome de Jesus, nós vemos as coisas acontecer, é algo extraordinário. Deus, você fala assim, Deus, como é que pode? Quem sou eu? E Deus divide tantas coisas conosco, divide tanta coisa, você fala assim, e Deus está cuidando. Entenda uma coisa, sem crise, sem apavoramento, entra no particular, fala com Deus, que lá fora nós vamos ter milagre em nome de Jesus. Olha só, Êxodo, capítulo 14, versículo 13. Êxodo 14, versículo 13. Vamos do 13 até o 16 e depois a gente pula lá pro 21, tá? Do 13 ao 16, depois do 21. Êxodo 14, versículo 13. Então, porém tu... Peraí. Eu tô na folha errada aqui. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornareis a ver. Irmão, o que ele falou? Qual foi a direção de Deus? Não temais, estai quieto. Mas eu estou agoniado com essa situação. Não! Deus falou para não temer e ficar quieto. E ver o livramento. Vamos só fazer a nossa parte. Qual é a nossa parte? Ficar quieto.
Surgiu a situação, o que Deus já deu uma palavra. Ó, essa luta você não vai ter que lutar, mas você vai para lá e fica olhando. Aquela luta você vai ficar olhando. Ó, essa luta, eu vou ajudar vocês, vou mandar aí pedra aí, vai cair pedra para tudo quanto é lado aí. E foi assim que Deus deu a vitória. O que eu preciso entender? Nós vamos fazer uma parte e Deus vai fazer a outra. E o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Qual que é a nossa parte? Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estai quieto e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje viste, nunca mais os tornarei a ver. Irmão, Deus está dando direção? Essa é a direção. Olha o versículo 14. Ó, o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Tem coisa que eu preciso aprender. Ó, trabalho em equipe. Eu entro no quarto, lá fora tem honra de Deus. Trabalho em equipe com Deus, né? A equipe é eu, você e Deus, eu e Deus. Você e Deus. E assim vai. O que ele falou? O Senhor pelejará por vós e vós calareis. Tem situação que nós vamos ganhar caladinho. Ah, mas não, essa daí você não vai falar, você vai ganhar ela caladinho. Tem situação que você vê caladinho, você ganha calado. Ah, mas não, mas aí alguém vai lá e fala, se precisar falar, vai lá e alguém fala. O Zacarias ganhou a vitória como? Calado. E por que ele ficou calado? Porque o anjo... Ó, vou cortar a sua língua aqui, depois eu dou de volta a sua voz. Por quê? Porque senão você vai atrapalhar a manifestação de Deus. Trabalhe em equipe com Deus. Olha lá o 15. Ó. Então disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Irmão, parece que é uma coisa... continua. Não para. Por que você está me clamando? Não para não. O que Deus falou? Que hoje... os egípcios que vês, nunca mais os vereis. Parai, estai quieto e vede o livramento. Fica quieto, vai ver o livramento do Senhor. Agora, o que ele vai falar no versículo 16? Ó, e tu, o que ele falou? Diga aos povos de Israel que marchem. Tu levanta a tua vara, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Irmão, em nome de Jesus, o que nós precisamos entender? A gente precisa só colocar a nossa mão. O restante Deus vai fazer. Em nome de... Coloca lá, tem lá um cajado, coloca lá, ó, deixa assim, ó, pronto, ó. Coloca o cajado vai ficar lá. Em nome de Jesus, ó, pronto, ficou. Isso representa o quê? Uma ordem de Deus. Ah, tá bom, você já falou? É para parar e tá quieto, né? É para ficar falando? Não, põe o cajado lá. Que Deus vai dar vitória. Trabalhe em equipe com Deus. Deus não deu a direção? Ó, você tá clamando a mim por quê? Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. Estende a mão em nome de Jesus. Deus, eu declaro que em nome de Jesus a bênção, o milagre vai estar lá. Em nome de Jesus vai estar no lugar. Em nome de Jesus nós estendemos a mão e Deus faz as coisas acontecer. Como é que vai... Peraí. Não estou entendendo. Como é que vai acontecer? Não, querido, para de tentar entender. Se eu ficar tentando entender, eu vou me cansar, porque eu não sei como é que fabrica o milagre. Eu não sei. Eu sei como é que coloca um disjuntor, tira um disjuntor, passa um fio de um lugar para o outro e faz acender uma luz, faz apagar uma luz. E assim, isso eu entendo. Como é que faz o milagre, eu não sei como é que faz. Não faço a menor ideia. Como é que muda, como é que faz uma água que não tinha nada se tornar em vinho, né? Um dia algum cientista, alguém tentou explicar lá o que seria necessário para que mudasse a composição da água para ela tornar a composição do vinho. Nenhum ser humano conseguiria fazer, nem com máquina, com nada, tinha que mudar toda a molécula. É uma história, não tem como a gente saber. Ó,
Tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar a seco. É isso que nós vamos fazer. Não, ó, daqui da mão para lá vai entrar o poder de Deus. A mão tá até aqui, vai só até aqui. Daqui para lá é o poder de Deus. A oração chegou lá no céu, agora o restante é com Deus. Olha como é que o 21, versículo 21. Olha lá, ó. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. Vai lá, o 22. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como muro à sua direita e à sua esquerda, irmão. Tem coisa que não compete a mim saber. Não compete a você saber. O que você vai fazer? Colocar o cajado lá e pronto, acabou. É isso que nós fazemos, eu coloco o cajado. É isso que nós vamos fazer. Daqui para lá, do cajado para lá, a mão estendida, daqui para cá é Deus que vai agir. O que ele fez? Ó, o versículo 21. Ó, então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Às vezes, só basta uma noite de sono, enquanto Deus está agindo. Às vezes eu fico lá na orelha de Deus. Deus, isso, Deus. Deus, isso, Deus. Deus, e de novo isso, Deus. Ô filho, vai dormir, vai. Vai dormir, vai. Deus não vai falar isso, que ele é Deus. Mas já ficou na orelha de alguém? Fica. Ô Flor, você não vai fazer aquele negócio pra mim? Você não vai soldar aquela peça? Ô Flor, você não vai... Meu filho, daqui a pouco vai falar, não, ô fulano, já falei pra você que dia que eu vou aí. Eu vou tal dia aí. Combinado? Tal dia eu vou aí. E faça isso aí. Aí eu entendo que tá na mão dele. Tá na mão do Pai do céu. O vento quem vai mandar é ele para abrir o caminho, para dar a direção. Eu vou estender a mão, não vou deixar de orar, não vou deixar de clamar, não vou deixar de colocar aquela situação em oração. De repente, no meio da oração, Deus dá uma outra oração por aquela situação. Mas o vento, trabalhe em equipe com Deus, em nome de Jesus. Faz a oração daqui para lá, é Deus é que vai fazer as coisas acontecer. Às vezes a gente fica, não, agora eu tô com muita fé, muda a voz, encolhe o olho, não, agora, aí se você acordar num dia que você acorda no dia que você não descansou direito, ixi, agora o negócio azedou o pé do frango, meu Deus do céu, não querido, não aconteceu nada, é eu que tô com o meu corpo diferente, o humor diferente, mas isso daí não vai mudar o que Deus tem para nós. O que ele tem para nós? O que ele tem? Pensamento de paz, para dar o resultado que a gente espera. Então ireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis quando orares de todo o coração. Deus está lá para nos ouvir, ele tem pensamento de paz, só ele sabe. Aí eu fico apavorado, não, Deus, eu já orei, eu já declarei, em nome de Jesus, procurei um caminho para fazer isso, e eu não obtive resultado, o que eu vou fazer agora? Espera, filho. Enquanto você dorme, eu vou mandar o vento. Enquanto você descansa, não é assim a palavra de Deus? Não adianta retardar o sono. Uns retardam o sono, dormem alta noite, acordam cedo, não receberão o que o Senhor dá aos seus amados enquanto esses descansam. Quer dizer que enquanto eu estou dormindo, eu estou recebendo o que Deus tem para mim. Por quê? Trabalho em equipe com Deus. Como? Entrou no quarto? Lá entrou, foi pro secreto com Deus, publicamente tem mudança. Ah, tá. É pra eu pôr o cajado, Deus? O que eu tenho que fazer? Não, só tira a pedra, filho. Ô Marta, só tira a pedra. O restante você deixa comigo, tá bom? Ó, só faz aí. O restante você deixa comigo, pronto. Senhor, já é de 4 dias. Para de pôr obstáculo, trabalhe em equipe com Deus.
Em nome de Jesus, não deixa o diabo minar a nossa fé, não. Às vezes a gente tá com a fé. Irmão, não sei como é que vai acontecer. Não sei, já vamos pular aqui. Vamos adiantar aqui. Põe o Ezequiel aí, filha, por favor. Ó, Ezequiel 37. Ó, Ezequiel 37, versículo 1. Vamos seguido. Só pra gente não perder o raciocínio, tá bom? Ó, veio sobre mim a mão do Senhor e ele me fez sair no Espírito. Isso quer dizer o quê? Sair no Espírito, revelação. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ó, presta atenção. Estava no vale cheio de ossos. E me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale. E eis que estavam sequíssimos. Ó, o que ele falou? Ele me levou ao Espírito num vale. Lugar desafiador. Que estava cheio de osso. O que ele fez? Fez-me passear, anda para um lado, anda para o outro, até se ambientalizar com um lugar e entender o que você vai fazer. Você não pode apavorar, eu quero que você veja o que está acontecendo. Vai lá. E me disse, filho do homem, porventura viverão esses ossos? E disse eu, e eu disse, Senhor Deus, tu sabes, ó, sabedoria, vai lá. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, o que Deus está falando? Ezequiel faz algum milagre? Não. Vai lá. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos, eis que farei entrar em vós espírito e vivereis. Tem que ser seguido. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como me deu ordem. Irmão, presta atenção, você não vai fazer o que você não sabe, eu não vou fazer o que não sei. Nós vamos fazer o que Deus nos dá a direção. Trabalhe em equipe com Deus. Eu faço uma coisa, Deus faz outra em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Não precisa você fazer milagre não é com você, não é comigo. Fazer milagre é com Deus. Olha lá. Então profetizei como me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Presta atenção, presta atenção. Enquanto a gente está declarando, Deus está agindo, o movimento está acontecendo, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Enquanto nós estamos declarando a palavra da vitória, a palavra da bênção, eis que fez um rebuliço, e os ossos se achegaram cada osso ao seu osso. Irmão, em nome de Jesus, não precisa eu apavorar. Hoje eu estou com muita fé. E amanhã? Se no meio do caminho tiver alguma coisa que nos contrarie, será que a gente vai estar com muita fé? Por quê? Por que a gente pensa assim? Porque a gente acha que faz alguma coisa. Agora, quando eu entender, e você entender, que nós não fazemos nada, e quem faz é Deus, a gente sabe que as coisas vão acontecer independente do caminho, vai acontecer em nome de Jesus. Eu não sei, mas falta poucos dias, nós estamos aqui vai acontecer, porque quem vai fazer é Deus, não é você, em nome de Jesus. Só, vai lá, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu pele sobre eles, e por cima, mas não havia nele espírito. Versículo 10. Peraí, volta em 9, pode deixar 9, perdão. E ele me disse, profetiza ao espírito. Profetiza ao espírito. Profetiza, ó filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, assopra sobre esses mortos, para que vivam. Vai. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram,
e se puseram de pé um exército grande e extremo. Sabe o que é isso? Sabe o que isso quer dizer? Que do nada, Deus pode criar qualquer coisa para nos abençoar. Isso quer dizer o quê? Eu não vou apavorar. Se o Senhor quiser, isso ou aquilo vai acontecer e pronto. Se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas eu não vou deixar de estar no quarto. Porque o mais desafiador é entrar no quarto. Cheguei no quarto, vou ver a manifestação de Deus. Ah, o que é para fazer? Para de me clamar, põe o seu cajado aí. Colocou o cajado? Tem que ter um ponto de referência. Tem que ter alguém que acredita. Coloca o cajado, pronto. A noite toda Deus faz o milagre. Quando a gente estiver dormindo, Deus faz o milagre. Como é que não sabe, né? Hoje pode até ter alguma explicação, mas não se sabe como se forma no ventre da mãe lá a criança, como vem os ossos e tal. Não sabe. Mas está acontecendo alguma coisa. Porque Deus deu uma ordenança para que aconteça. O que eu preciso entender? Chegou na situação, você profetiza, o milagre é com Deus. Ele vai fazer o osso se juntar ao seu osso. O movimento vai... Não, está um barulho diferente. Então vai acontecer em nome de Jesus. Não apavora. Ó, vamos finalizar aqui? Põe aí no Reis aí, por favor. O 2 Reis. Ó, vamos falar de Josafá, rapidinho. 2 Reis. Ó, 2 Reis, capítulo 3, versículo 15. Ó, ora pois, trazei-me um músico. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Irmão, o que está acontecendo? Está em falta de água, vamos consultar a Deus. O que nós vamos fazer em nome de Jesus? Trabalho em equipe. Trabalho em equipe. Ó, traz o músico. Trouxe o músico. Aí vai lá. E disse, assim diz o Senhor. Não, traz, volta no músico lá. Ó. E sucedeu que tocando o músico, veio sobre ele a mão do Senhor. Trouxe um louvor, o raciocínio firmou, entendeu o que ia fazer. Tá, peraí. Ó, veio sobre ele a mão do Senhor, versículo 16. E disse, assim diz o Senhor, fazei nesse vale muitas covas. Irmão, não é coisa fora do comum? Tá num deserto, um calor de rachar, um negócio seco, mais seco que seco de tudo. Aí ele fala assim, fazei nesse vale muitas covas. Se prepara para receber o que Deus tem. Como é que a água ia parar em algum lugar? Fez a cova, tinha um lugar para receber o milagre. Em nome de Jesus, o que nós vamos fazer? Não, Deus já deu a direção? Então faz o que Deus deu a direção. Trabalhe em equipe com Deus. Põe lá, o próximo. Ó, porque assim diz o Senhor, não vereis vento, não vereis vento e não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Sai do seu cálculo em nome de Jesus. O meu cálculo é que tem que chover. O meu raciocínio é que tem que chover, armazenar água. O meu cálculo, não tem água aqui, não tem a água da concessionária que abastece água. Então, como é que você vai pôr água aí? Não, você contrata o rapaz que cava o poço lá, e ele vai cavar uns 60 metros para cair água. Tem lugar que dá 120 metros. Cavou, ó, uma montanheira de água, alcança uma veia d'água, um veio de água lá embaixo. Esse é o meu raciocínio. O que Deus está falando? Porque assim do Senhor, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água. Irmão, até o último dia nós vamos continuar crendo em nome de Jesus. Aleluia. Até o último segundo nós vamos crer, porque não está na minha capacidade de fazer milagre. O milagre é com Deus, em nome de Jesus. Não vereis vento, não vereis chuva. Todavia se encherá de vós tanta água que bebereis vós e vossos animais.
O que ele está falando para mim e para você? Se prepara para receber o que Deus tem. Você não está... Todo dia nós estamos pedindo, não é? Irmão, todo dia. Ó, todo dia pedindo. Todo dia pedindo. Todo dia clamando. Todo dia clamando. Todo dia clamando, todo dia. Todo dia pedindo. Irmão, chega uma hora que depois de 12 anos, você recebe uma ligação. Ô fulano, vem aqui. O que foi? Eu até pensei que era fraude, doideira, golpe. Não, vem aqui. O que foi? Ah, tá. Liberou aqui o que é seu. Ô irmão, em nome de Jesus, até a gente entender o raciocínio, saber como é que vai fazer, qual que é a estratégia. E aí a pessoa ainda fala assim pra você, ó, eu não sei não, mas o seu foi mais generoso do que todo mundo aí. O que eu preciso entender? Creia no poder e da manifestação de Deus. Não vereis vento, não vereis chuva, não importa como vai acontecer. O que eu quero dizer é que Deus faz as coisas do nada, pode criar coisa de... Não tem... Tá lá, o vale de osso seco, tá tudo seco, não tem nada, não tem sangue, não tem nada. Irmão, olha a grandeza da coisa. Juntar osso, você pega um osso ali. Se tiver uma pessoa mais entendida, ela monta lá tudinho, pega lá tudinho, monta e põe um perto do outro. Agora eu quero ver colocar nervo de novo, fazendo do nada, não tinha nada. Não, peraí, ó, você tá acostumado a ver chuva, né? Aí você junta lá a água, não vai ter vento, não vai ter chuva. Isso quer dizer o quê? Que de uma hora para outra vai acontecer sem um sinal que está vindo, que está chegando. Não, peraí, eu conversei com fulano ontem. E porque eu conversei com fulano ontem, tal coisa tá... Olha que Deus está falando conosco. Irmão, vai chegar sem alarde de que tá chegando. Quando eu ver, já chegou a água, em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É assim, ó. Ô fulano, de um dia pro outro você conversa com alguém, certo? Você conversou com fulano, aí mudou alguma coisa lá, com fulano diferente ou com alguém. O que Deus está falando para nós? Vá, ó, não vereis vento. O que é vento? Soprou, ó, vento. Soprou. Peraí. Ó, começou a ventar. Vai chover. Pega lá a roupa, não é assim que faz? Ó, o tempo mudou, escureceu as nuvens. Tem sinal. Vai chegar sem sinal, em nome de Jesus. Vai chegar sem alarde. Sabe o que é isso? Ó, não vereis vento, não vereis chuva. Todavia esse vale se encherá de tanta água. Isso quer dizer o quê? Às vezes a gente fica assim, será? Não foi, essa daqui, não foi aquela passagem que ele foi lá, ô Elias, ô menino, vai lá, olha lá, ó, tem uma nuvem. Aquele dia Deus deu o sinal das coisas que iam acontecer. Ó, ele estava orando e o sinal aconteceu. Aqui você não vai ver vento, não vai ver chuva, mas aquilo que nós estamos clamando em nome de Jesus vai estar nas nossas mãos, porque Deus é fiel, Ele não precisa de nada e nem de ninguém para fazer as coisas em nome de Jesus. Vai lá, ó, e ainda há pouco aos olhos do Senhor, pode seguir, e vereis toda a cidade e tal, vai, ó, e sucedeu que pela manhã, oferecendo a oferta de alimento, continuou crendo, selando a mensagem, selando a palavra. Eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Vai acontecer em nome de Jesus. Ah, mas... Não, mas sabe o que é? Eu conversei com não sei quem. Não, quando você conversar, já vai estar na tua mão, em nome de Jesus. Aleluia. Porque Ele é fiel. O que Ele falou? Entra no quarto que tem recompensa. Coloca aí o teu cajado, que as coisas vão acontecer. Ah, mas, ó, não tem nada, Deus, está tudo morto. Já. Não profetiza que vai acontecer. Ó, Deus falou que não precisa disso ou disso, dessa circunstância. Ele vai fazer em nome de Jesus. Amém? Amém. Se coloca